Tudo bem, meus amigos? Graça e paz. Voltamos aqui para mais um estudo sobre a Palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a tentação de Jesus, aquele episódio em que Jesus passa pelo deserto, foi inicialmente conduzido pelo próprio Espírito de Deus para passar por esse momento de prova, e a partir daí o diabo oferece uma série de situações para que Jesus seja testado. A gente está no livro de Mateus, capítulo 4, mas lembrando que esse episódio não está somente em Mateus. Inclusive aqui em Mateus a gente tem a sensação de que Jesus ficou 40 dias sem comer e só depois passou pelas provações do diabo, esses três testes que a gente vai ver aqui. Mas quando a gente lê esse mesmo fato em Lucas, a gente percebe que Jesus já estava sendo testado, já estava sendo tentado pelo diabo durante aqueles 40 dias sem se alimentar, e depois teve fome e em seguida aconteceram esses episódios que estão registrados aqui em Mateus. Então, quando a gente associa esses dois registros na Bíblia Sagrada, a gente vê que tem mais coisa do que o que está sendo registrado aqui em Mateus. Lucas vai esclarecer isso melhor para a gente. Mas como a gente está ainda em Mateus, a gente vai se ater aos episódios daqui. Se houver necessidade de fazer alguma menção importante, como essa que eu estou passando aqui agora, de algo que aconteceu antes da tentação, que esteja registrado em outros livros, ou algo relacionado, a gente vai fazer. A gente, dando sequência aqui, nós estamos no Evangelho segundo Mateus, né? Como eu costumo sempre lembrar, a Bíblia ela é separada em Antigo Testamento, que é tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus Cristo, e tem o Novo Testamento, que é tudo aquilo que aconteceu a partir de Jesus Cristo. Nós estamos estudando o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo Mateus, né, que é um dos evangelhos, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, também contam a história de Jesus Cristo, e a gente segue o Novo Testamento em vários livros, cartas de Paulo, enfim, vários episódios até chegar em Apocalipse. Mateus capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo de cara aqui a gente percebe que foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus Cristo para passar por essa prova. Então, nesse momento, o diabo não teve a capacidade de pegar Jesus Cristo e levar para ser provado. Foi o próprio Espírito que conduziu Jesus, e a partir daí, né, quando Jesus já está naquele momento de prova, o diabo até consegue fazer alguns translados, pegar Jesus Cristo e levar para o pináculo, do pináculo levar para um alto monte. Então, num primeiro momento, quem leva Jesus Cristo para ser tentado é o próprio Espírito de Deus. E depois, uma vez já na tentação, o diabo tem o poder de articular as condições ali na aprovação de Jesus Cristo. Isso é um grande ensinamento para a gente, de que na nossa vida, as situações difíceis que a gente passa, pode sim ter sido iniciado pelo próprio Espírito de Deus para uma aprovação, para uma prova, para um teste da nossa fidelidade a Deus, como aconteceu aqui com Jesus Cristo. A partir desse momento que Deus nos coloca numa condição de prova, aí sim o diabo pode fazer algumas coisas. A gente lembra muito claramente do que aconteceu com Jó. O diabo fez muitas coisas, mas o primeiro passo, a autorização inicial para que aquela prova acontecesse, veio da parte de Deus. E Deus ainda coloca a condição. No caso de Jó, na alma dele você não vai tocar. Você vai fazer o que você quiser. Vai matar os filhos, vai matar, vai destruir a fazenda, vai matar os empregados, vai fazer um monte de coisa, tudo autorizado por Deus naquela circunstância. Mas Deus coloca a condição e mostra que quem está no comando mesmo é Deus de toda aquela situação. Aqui a gente não vê nada diferente disso. O próprio Espírito leva Jesus Cristo para ser tentado, mas a partir daquele momento, autorizado e sob a gestão do próprio Deus, algumas circunstâncias são acontecidas pelas mãos do próprio diabo. Então, aqui nas nossas anotações, o próprio Espírito que levou, e Satanás não conduziu Jesus naquele momento inicial. Lembrando aqui que está sendo usado, o nome original dele é Lúcifer, que é um anjo de luz, mas o diabo seria uma alcunha, um apelido, que significa caluniador. Uma das funções de Satanás ou Lúcifer é caluniar, levantar testemunhos falsos, contar mentiras acerca das pessoas, difamar a imagem das pessoas. Então
O significado da palavra diabo é caluniador, é a palavra que está sendo usada aqui em Mateus. E é uma característica dele, não é um nome próprio. Né? Alguns vão colocar aí diabo com letra maiúscula, como se fosse o nome próprio dele. Não, é uma alcunha que ele recebe por conta de uma das características que ele tem. Jesus, ele mostra aqui nesse episódio a submissão dele ao Espírito de Deus. Né? Ele está numa condição humana e o ministério dele, que vai começar em seguida, ele é submisso à condução do Espírito de Deus. Isso também deixa um grande ensinamento para nós, que temos um ministério terreno da parte de Deus para executar. Creio que todas as pessoas têm alguma função específica desejada por Deus para as nossas vidas. E esses ministérios que cada um possui deve ser conduzido pelo Espírito. Então, mesmo a aprovação inicial, como tudo que vai ser feito, apesar da gente considerar esse vínculo divino, né, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, alguns vão mencionar até a questão da Trindade, nesse momento Jesus, enquanto humano, ele está submisso às condições que o Espírito está levando ele a passar. Né? Ele teve um ministério conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive, anteriormente a isso, a gente vai lembrar, no outro vídeo nós mencionamos, né, o Espírito Santo descendo sobre Jesus no batismo é a prova de que ele é o Filho de Deus. Né? Isso vai ser a prova para o próprio João Batista, né, que ele estava esperando acontecer esse episódio, né, já tinha sido anunciado a ele. Então, quando o Espírito Santo desce, o próprio Deus fala: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Isso foi a prova para João, que era primo dele, mas talvez não tivesse tanta certeza assim que ele era o Filho de Deus. Ele teve a prova ali, a comprovação de que ele era o Filho de Deus naquele momento que o Espírito desce sobre ele, mostrando mais uma vez que o Espírito Santo realmente estava ali conduzindo, orquestrando, guiando o ministério de Jesus Cristo. A gente tem aí em Lucas 4, verso 1, né, dentro desse episódio, que o que aconteceu aqui foi uma sequência ao batismo. A gente tem um vídeo anterior, que eu sugiro que vocês assistam, falando sobre o batismo de Jesus, o que aconteceu ali naquele episódio. E a gente vê em Lucas que ele, nesse episódio aqui da tentação, Jesus estava voltando do Jordão, onde ele tinha sido batizado. Então é uma sequência realmente aos fatos. E no livro de Lucas, não vai estar tão somente que ele foi levado pelo Espírito, mas vai dizer que ele estava cheio do Espírito, levado pelo Espírito. Né? Uma expressão muito interessante, que mostra que Jesus estava pleno, né? O Espírito desceu sobre ele. Ele estava, vou usar até uma palavra aqui engraçada, mas ele estava recheado do Espírito, né? O Espírito preenchia ele. Aí nesse momento ele foi conduzido pelo Espírito para passar por isso. Então, às vezes a gente pensa que a gente está distante de Deus é que a gente vai passar por algumas provas. Né? Existe essa expectativa no meio cristão, né? Uma expectativa muitas vezes errada, de que eu estou afastado de Deus, então eu estou passando por uma prova. Não, você pode estar muito ligado a Deus, você está muito preenchido, repleto, pleno do Espírito Santo dentro de você, e ainda assim você ser conduzido pelo Espírito para passar por determinadas situações. A gente vê isso claramente. Ele tinha acabado de ser batizado, o Espírito tinha acabado de descer sobre ele, Deus do céu tinha acabado de mencionar lá a voz que desceu do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem me compraz, ou seja, em quem eu tenho prazer, e a partir disso ele é levado para ser tentado. Né? O deserto ele é um lugar de prova. Né? Quem passa por um deserto, seja ele literal ou mesmo uma condição que a gente possa considerar como se fosse um deserto pela falta de recursos, é um momento em que a gente é provado pela falta de recursos que nós temos. Um deserto é um lugar que não tem alimento, não tem algo para beber, você não tem amigos, você não tem qualquer tipo de recurso para sobreviver ou para ter um mínimo de conforto. Você tem temperaturas muito quentes durante o dia e temperaturas muito baixas, né, muito frias durante a noite. Então você tem ali todos os extremos possíveis. Jesus ficou 40 dias naquela condição
ali antes de chegar nesse fato aqui narrado em Mateus. Então é uma oportunidade de conhecimento. O deserto que Jesus passou literalmente e aquilo que nós passamos dificuldades que consideramos desertos na nossa vida, são momentos de conhecimento próprio, né? Eu tenho a oportunidade de me conhecer quando eu passo por um deserto, ver do que eu sou realmente capaz, analisar a fidelidade real que eu tenho em relação a Deus, e também uma possibilidade de conhecimento de outrem. Ou seja, eu estou passando por um deserto e aquelas pessoas que estão à minha volta conseguem perceber do que eu sou capaz no momento de deserto. E naturalmente aqui o próprio Deus, né, que está analisando e está orquestrando essa situação, ele vai poder comprovar para o mundo, né, do que nós somos capazes. Mais uma vez, lembrando do episódio de Jó, Satanás queria mostrar para Deus que Jó não era tão fiel assim, porque ele tinha muitos recursos. Então Deus permite que se tire todos aqueles recursos, inclusive a saúde de Jó, para que Deus mostrasse para Satanás, esse aí é realmente um homem reto, como eu falei lá no início para você. Então uma condição, o deserto é uma condição, uma oportunidade maravilhosa, né? A gente acha que é só de sofrimento, mas é uma oportunidade maravilhosa da gente mostrar para nós mesmos e para todos à nossa volta do que nós somos capazes, quem nós somos, né? É uma chance, diante da falta de recursos, da gente se conhecer e que outros nos conheçam também. A palavra tentação, né, vem de tentar, que significa experimentar. Então a gente vive uma experiência, né? A gente vive um teste que é realizado, uma condição ali extrema, em que a gente vai resistir ou não. Daí vem toda essa questão em torno da palavra tentação. Estou passando por uma tentação, seja de ordem moral, religiosa, afetiva, né? Tô passando por uma situação ali que você precisa resistir, né? Então você está passando por uma experiência que você precisa resistir para poder passar nessa prova, para ser aprovado nessa prova. Então a palavra tentação vem de experimentação, né? De uma experiência que você vai passar como um teste a ser realizado. A condição humana de Jesus foi provada, né? A gente vai ver na sequência que o diabo tenta provar ele uma questão alimentar, que é uma necessidade fisiológica, né? O corpo humano precisa de alimento para se sustentar. Ele vai ser provado numa condição ali de orgulho, né? Uma questão até extrema de ambição. O diabo vai tentar provar se Jesus realmente é ambicioso de ter todos os reinos da terra, né? Como a gente vai ver na sequência. E o mais interessante é que Jesus venceu como homem. A gente sabe que Jesus tem todas as prerrogativas humanas, ele é um ser humano, 100% humano. Ele também tem todas as prerrogativas divinas, né? Por ser o Filho de Deus, ele é 100% divino também. Mas a condição em que ele está aqui no deserto é uma condição humana. Ele não foi provado como Filho de Deus para resistir usando poderes para passar por essa prova. Muito pelo contrário, ele foi abrindo mão do que ele poderia fazer dentro do poder que ele tem, né, para resistir como ser humano e deixar esse exemplo para todos nós. E isso é importante de observar ao longo de todo esse estudo aqui que a gente vai fazer, que Jesus estava numa condição humana para passar por essa prova. E no final das contas ele venceu não como o Filho de Deus, mas venceu como ser humano Jesus Cristo, tudo isso que o diabo ofereceu para ele. Aqui é aquele nosso mapa, né, que eu costumo colocar, lembrando que as divisões políticas que a gente está vendo aqui não são as divisões políticas da época, tá? É uma divisão política atual, só para a gente ter uma noção. Por isso eu deixei aqui, a gente consegue perceber claramente onde é que está o Brasil aqui, né? Só para a gente ter uma noção de onde as coisas estavam acontecendo, né? Então, seguindo aqui na sequência, esse pontinho amarelo aqui vai indicar onde Jesus estava sendo tentado no globo terrestre, exatamente naquele ponto ali, um pouco acima da África, né? A gente vai ver no mapa mais ampliado essa região como mas em termos de mapa mundi, a gente já consegue saber onde é que Jesus estava sendo tentado. Falei em outros vídeos, né, algumas questões que estavam acontecendo no mundo, né? A gente já tinha ali os incas, os maias aqui na região, uma região aqui mais
a oeste da América do Sul. A gente tem aqui os Incas nessa região, a gente tem aqui os Maias, mais aqui na América Central, enfim. A gente comentou isso. Essas civilizações estavam, né, em seu período de exercício, e nesse mesmo episódio, nesse mesmo período, Jesus estava sendo tentado. Foi o período em que Jesus esteve aqui na Terra, tá bom? E a gente tem aqui também, em todo o entorno, vou colocar aqui aproximado a imagem, tá? A gente tem aqui nessa região aqui, pegando aqui talvez um pouquinho do que seria a Europa, o norte da África aproximadamente, a gente tem o Império Romano, né, que estava dominando na época. Então Jesus estava dentro de uma região dominada pelo Império Romano. Tá? A gente fala sobre isso melhor em outros vídeos, não vou me ater tanto a isso, para a gente focar aqui nas tentações. Então a gente tem uma noção de onde as coisas estavam acontecendo e mais ou menos como é que o mundo estava. Então a gente tem aqui o mapa um pouquinho ampliado. A gente tem aqui o deserto da Judéia. Vou mostrar aqui alguns pontos importantes para que a gente entenda melhor os versículos seguintes. Tá? O deserto da Judéia, onde Jesus foi levado, é essa regiãozinha aqui aproximadamente. Tá bom? A gente tem o Rio Jordão descendo aqui. Ó. A gente tem aqui em cima o Mar da Galileia. Aí o Rio Jordão vem descendo até desembocar aqui no Mar Morto ou Mar Salgado. Tá? Mar Morto, Mar Salgado, essa regiãozinha aqui. Tá? O deserto da Judéia circula em vermelho aqui, essa região aqui pintadinha de vermelho agora, para facilitar ainda mais. A gente tem Jerusalém, vou botar aqui em vermelho também a bolinha aqui. Ó. Vou botar uma setinha, acho que fica melhor. Ó. A gente tem Jerusalém aqui, onde essa setinha está apontando. Jerusalém é importante, né, porque o diabo vai conduzir Jesus para o pináculo do templo, que está lá em Jerusalém, e a gente tem Jericó, que é um pouquinho mais acima aqui. Vou fazer outra setinha aqui para apontar. No outro mapa isso vai ficar até mais claro. A gente tem Jericó aqui, porque Jericó tradicionalmente é onde estaria o monte que o diabo levou Jesus para ver todos os reinos da terra. Obviamente que essa questão de ver todos os reinos da terra provavelmente foi uma visão espiritual, mas ele subiu até um alto monte que a tradição diz que foi em Jericó. Então a gente tem aqui a noção dos lugares por onde a gente vai passar, e nosso próximo mapa vai ficar isso mais claro ainda. Aqui eu dei uma ampliada, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. Ó, a gente tem Jericó aqui, onde estaria o monte que Jesus foi levado. A gente tem Jerusalém, onde Jesus esteve no pináculo do templo. A gente tem aqui essa região aqui do deserto da Judéia. A gente tem essa parte aqui do Rio Jordão, desembocando no Mar Salgado, onde provavelmente Jesus Cristo foi batizado, né? Ele deve ter sido batizado em algum lugar aqui próximo ao deserto da Judéia, porque João Batista, a gente fala isso bem no vídeo sobre o batismo de Jesus Cristo, João Batista ele pregava no deserto da Judéia e batizava no Rio Jordão. Então não faria sentido que João Batista estivesse batizando no Rio Jordão mais acima. Né? O Rio Jordão vem lá do Mar da Galileia, muito acima no mapa, então não faria sentido que ele pudesse pregar lá e batizar aqui em cima. Então ele estaria batizando em algum lugar aqui mais próximo do Mar Salgado, porque ele pregava e depois batizava em um lugar mais próximo. Então Jesus sai do batismo nessa região aqui, em algum lugar por aqui, e ele é conduzido pelo Espírito para essa região aqui do deserto da Judéia, em algum ponto por aqui pelo deserto. E aqui ele é provado na alimentação, depois é levado para Jerusalém para o pináculo, e daqui é levado para Jericó para o monte. Então a gente já tem a noção do que estava acontecendo, de onde as coisas estavam acontecendo. Aqui eu coloquei um mapa atual do Google Maps. Essas divisões políticas aqui naturalmente não eram exatamente dessa forma. A gente consegue ver a faixa de Gaza, né, aqui no mapa atual. Né, a gente consegue ver aqui Nazaré, de onde Jesus teria vindo.
né? A gente consegue ver Alexandria no Egito, a gente consegue ver o Cairo também no Egito. Enfim, essa região aqui é o Mar Morto, tá? Essa parte aqui a gente tem aqui o Mar Morto ou Mar Salgado. Lembrando que o Mar Morto ou Mar Salgado é aquele lugar que o pessoal vai para visitar e fica flutuando. A água é tão salgada que a água fica muito densa, então as pessoas não afundam, né? De vez em quando a gente vê isso em reportagens ou propagandas. Então é essa área ali. E o deserto, para onde Jesus foi levado, é mais ou menos essa regiãozinha aqui. Tá? Essa regiãozinha que eu estou tentando pintar aqui de vermelho onde Jesus estava. Tá bom? Então a gente tem aqui onde Jesus estava. E na sequência, Mateus capítulo 4, verso 2. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí aqui entra aquele detalhe que eu comentei no início do vídeo, que lá em Lucas a gente vai ver que Jesus já estava sendo tentado durante esses 40 dias. Mateus dá a entender, ele não afirma isso, mas para uma leitura mais superficial, sem associar o livro de Lucas, a gente pode ter a impressão que ele ficou lá jejuando 40 dias e 40 noites, nada aconteceu, estava ali sustentando, e teve fome e a tentação começou. Mas quando a gente vai lá em Lucas, né, até coloquei o versículo aqui, quando a gente vai lá em Lucas, capítulo 4, verso 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Então ele já estava sendo tentado, outras tentações que a gente não tem registrado aqui. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Então a partir desse momento, terminados os 40 dias, teve fome, aí a gente entra o que está aqui em Mateus, né? Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome, aí a tentação registrada em Mateus começa. Tá? Então as tentações em Mateus começam após os 40 dias. Mas Lucas deixa bem claro que já havia acontecido tentações anteriores a esse momento de fome dele depois dos 40 dias sem comer. Mateus capítulo 4, verso 3 diz o seguinte: E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aqui Satanás está fazendo uma prova para que Jesus demonstre realmente que ele era o Filho de Deus. Né? A prova ela veio após a comprovação. Coloquei comprovação até entre aspas aqui, para não parecer redundância. A gente mencionou aqui que anteriormente a esse fato, Jesus teve a comprovação de que ele era o Filho de Deus, para João Batista e para quem mais estivesse ali no seu entorno. Né? A comprovação foi exatamente o Espírito descendo sobre ele e o próprio Deus testemunhando do céu, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Né? A humanidade esperava essa comprovação, porque até aquele momento Jesus não tinha começado o ministério ainda. Poderia ser até uma pessoa suspeita de que era o Filho de Deus, porque outras coisas haviam acontecido, né? Desde a gravidez de Maria já mostrava que ele era o Filho de Deus. A gente tem o episódio da mãe de João Batista grávida e a mãe de Jesus grávida, né? Elas se aproximam, João Batista mexe dentro da barriga, como que dentro da barriga ainda é bebê, reconhecendo o Filho de Deus na outra barriga. Então a gente tem uma série de fatos que indicam que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que vai mostrar para o mundo é realmente o testemunho do Espírito Santo de Deus descendo sobre ele e o próprio Deus falando isso do céu. Então essa prova que ele passa aqui no deserto veio depois desse momento. Então dá até entender, é possível que o próprio Satanás não tivesse essa comprovação, conhecesse Jesus do céu, que Jesus existe desde a eternidade, né? Mas na terra ainda não tivesse essa comprovação. Então, no momento em que Jesus é reconhecido ali pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, aí o diabo vai e tenta provar ele naquela condição ali de Filho de Deus. Então, é bem possível que só nesse momento é que Satanás tenha se dado conta de que ele era o Filho de Deus. Ele já conhecia ele no céu, mas não na terra. Então, o que a gente tem aqui em João capítulo 1, verso 33,
João dizendo o seguinte, ó, aí no caso no livro de João, João Batista falando, né? São dois Joões, né, diferentes. João Batista falando, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, ou seja, Deus mandou ele batizar com água, esse me disse, Deus disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Deus já tinha anunciado para o João Batista, olha só, aquele que você vir o Espírito descer, você vai estar batizando com água, um monte de gente, mas vai ter um que quando você batizar com água, o Espírito vai descer sobre ele. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, ou seja, esse é o Filho de Deus que vai fazer um batismo com o Espírito Santo, com fogo, né, como é anunciado também. Então a gente tem esse momento em que João Batista reconhece, ó, esse aí que é o Filho de Deus mesmo. Mateus capítulo 3, verso 17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então o próprio Deus reconhecendo e mostrando para quem estivesse ali, inclusive João Batista, talvez até o diabo, né, que anda ao derredor, procurando a quem possa tragar, né, como as Escrituras falam. Então ele mostra, é esse aí, esse é o meu Filho amado, esse é aquele que me dá prazer, né, como está dizendo aqui em quem me comprazo. Então exatamente depois desse episódio de reconhecimento de Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Filho de Deus, é que vem essa tentação. Por isso que eu mencionei aqui que é possível que o diabo só tenha se dado conta de quem era o Filho de Deus nesse momento. Até porque se a gente lembrar dos episódios bem iniciais do capítulo de Mateus, quando tem aquela perseguição de Herodes para encontrar o filho de Deus, o diabo, que é muito astuto, se ele tivesse exatamente aquele reconhecimento que é aquela criança ali, que é o Filho de Deus, talvez ele tivesse favorecido Herodes para alcançar, para tirar a vida daquela criança. Mas Herodes vai matar um monte de criança e Jesus vai conseguir escapar daquela chacina infantil promovida por Herodes. Então muitas outras coisas deixaram de acontecer, que o diabo teria muito prazer em realizar, mostrando um possível desconhecimento do diabo de quem era o Filho de Deus na Terra nesse momento inicial. Tá? A gente tem aqui que ele manda essas pedras se tornem pães, obviamente tentando satisfazer uma necessidade fisiológica de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo estava 40 dias sem comer, teve fome, a própria palavra de Deus diz, e a gente não precisava nem que tivesse escrito para entender que 40 dias sem comer uma pessoa vai ficar com fome. E essa primeira provação, ele reconhece que se ele é Filho de Deus, ele conseguiria converter a matéria, né? Pegar as pedras que estariam ali no chão e transformar em pães. Né? Isso é uma característica que Deus tem. O Deus Todo-Poderoso, ele não só consegue converter a matéria, algo material em outro material, ele consegue inclusive gerar matéria a partir do nada. Né? Então a gente nesse momento vê que o próprio diabo reconhece o poder de Deus para fazer essas coisas, e ele fala, se tu és o Filho de Deus, então você deve ser capaz de fazer isso também. Então faz e mata a tua fome. A ideia foi mais ou menos essa aqui. Então, a gente tem aqui um reconhecimento de Satanás de que Deus é capaz de converter matéria. Se ele utiliza essa expressão, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né, para se alimentar. Está com fome, então transforma isso aí. Se ele faz esse tipo de afirmação, a gente vê a sujeição do diabo ao próprio Deus, porque ele sabe que Deus é capaz de fazer isso. Então ele faz com que, tenta pelo menos fazer com que Jesus mostre esse poder transformando aquelas pedras em pães para se alimentar. Se Deus é capaz, a ideia, né, por trás ali daquela situação é que se Deus é capaz, o Filho de Deus deve ser capaz também. A gente tem aqui, é importante a gente salientar que nem a fome, nem o pão é pecado. Nem a fome, nem o alimento são pecados. A forma em que você se vale dessa condição de fome ou de alimentação é que pode se tornar pecado. A gente tem aqui uma condição em que o Espírito Santo de Deus queria que Jesus passasse por uma situação de provação,
E o Filho de Deus, para cumprir isso, ele não podia simplesmente chegar e fazer alimento ali e não passar pela provação que o Espírito estava conduzindo ele inicialmente, né? Então o diabo estava já querendo contornar, né, deturpar, distorcer aquela situação em que Jesus deveria passar de prova. A gente precisa se alimentar, né? O corpo precisa de alimento, então o alimento não pode ser pecado, é algo que o corpo humano precisa até por uma questão de sobrevivência. E passar fome também não é pecado. Jesus não tem pecado. Se ele sentiu fome, então não é pecado sentir fome. Então a gente pode sentir fome, né? Algumas pessoas vão associar essas questões, está passando necessidade porque está em pecado, está pagando os pecados pelos pecados que cometeu. Não, Jesus não tinha pecado, não tinha nada para provar nada a ninguém e estava passando por uma condição de fome e privação de alimentos. Então qual era a sutileza de Satanás ali? Era a substituição. Ele queria substituir a vontade de Deus pela vontade humana. Não, Deus queria que Jesus passasse por aquela condição, mas Satanás queria trocar aquilo ali por uma condição de satisfação daquela necessidade física. A vontade de Deus pela vontade humana. Jesus tinha uma vontade humana de se alimentar e a vontade de Deus é que ele passasse essa provação no deserto. Então o diabo vai e oferece uma substituição da vontade de Deus pela vontade humana. E a gente vai observar isso em muitos aspectos da nossa vida em sociedade, né? Deus deseja que passemos por algumas situações complicadas de negar, né? Algumas provações que passamos no nosso dia a dia, no trabalho, na família, na rua, né? São fazem parte da vontade de Deus para as nossas vidas, e o diabo vai oferecer que a gente deturpe isso, transforme isso na satisfação da nossa vontade humana. Observa todos os momentos que você foi tentado aí na vida, observa se a vontade de Deus não era outra e o diabo estava oferecendo que você faça algo diferente da vontade de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Jesus precisava passar por aquilo, o diabo falou, não, converte isso aí, você tem poder, você é filho de Deus, converte, sacia essa tua fome aí e vai ficar tudo certo. Jesus foi conduzido pelo Espírito, então Deus queria, como a gente já tinha mencionado, então Deus queria que ele passasse por essa prova. E o diabo queria tirar ele dessa prova, fazendo com que ele mesmo produzisse o alimento e saísse daquela situação. No versículo 4 do capítulo 4, a gente vê o seguinte: ele, porém, respondendo, ele, Jesus Cristo, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um versículo que a gente às vezes pode passar direto, né, sem atentar nos detalhes, mas que ele vai ensinar algo muito profundo para a gente. Nem só de pão viverá o homem, ou seja, o homem não vai se alimentar somente de pão, mas de toda a palavra de Deus ele vai se alimentar. Observa o que está escrito aqui, ó, nem só de pão viverá o homem, mas, esse mais, né, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse mais de toda a palavra de Deus, mais vai viver de toda a palavra de Deus. Então a palavra de Deus a gente tem que viver na totalidade. Agora, de pão, não necessariamente. A gente pode sentir fome, pode se alimentar de outras coisas e pode passar por um período sem alimentação. Mas a gente não pode passar por longos períodos ou período algum sem a palavra de Deus na nossa vida. A gente não vive só de pão para se alimentar, mas a palavra de Deus é um alimento que deve permear a nossa vida em todos os momentos. Tá? Então, uma questão de interpretação aqui, até linguística, né? A língua portuguesa, se a gente forçar um pouquinho a nossa mente, a gente vai entender que Jesus estava mostrando exatamente isso. A gente pode não viver somente de pão, mas da palavra de Deus a gente tem que viver o tempo todo, né? Então ele começa aqui dizendo, né, respondendo, nem só, ou seja, nem só de pão. Isso já mostra para a gente o seguinte, pode-se comer pão, mas nem só de pão eu vou me alimentar, tá? A gente vai se alimentar de pão e de toda a palavra de Deus. Nesse momento em que ele estava sendo privado do alimento, ele deveria se alimentar de toda a palavra de Deus. O pão era para um outro momento, era para esperar um pouquinho, se privar das necessidades humanas ali, para viver de toda a palavra de Deus. Tá? Então o pão não é pecado, mais uma vez mostrando aqui, porque a gente pode comer pão, mas não é só de pão que a gente vai viver. Não se viverá só de pão.
viver-se-á, né, ou se viverá, de toda a palavra de Deus. Então a gente tem que viver da palavra de Deus na sua totalidade. O pão da totalidade, eu vou passar a vida toda comendo pão o tempo todo, me alimentando de alimentos físicos. A gente tem um momento que não precisa de alimento, a gente consegue ficar algum tempo sem comer, mas da palavra de Deus a gente não pode ficar momentozinhos. Agora eu vou me alimentar da palavra de Deus, daqui a pouco eu passo meia hora, uma hora, eu passo um dia sem me alimentar da palavra de Deus. Não, isso não. A gente tem que viver de toda a palavra de Deus em todo momento. O pão não é alimento para todas as horas. A palavra de Deus é o alimento para todas as horas ou para todo o tempo. Tá? Então eu não preciso de pão o tempo todo, preciso para satisfazer as minhas necessidades fisiológicas de alimentação, de suprimento de energia para a minha vida, mas a palavra de Deus é um tipo de alimento que é para todo o tempo. Tá? A gente vai viver da palavra de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus o tempo todo. Aí aqui também a gente tem um grande ensinamento que Deus é mais importante que o alimento. Ou seja, o próprio Jesus, reconhecendo a palavra de Deus, ele vai mostrar só, o pão eu não preciso agora, mas eu preciso da palavra de Deus. O pão não é alimento para todo o tempo, mas a palavra de Deus é um alimento para todo o tempo. Então ele vai mostrar que Deus e a sua palavra são mais importantes que o alimento físico. Então, se a gente tiver que dar prioridade ao alimento físico e à palavra de Deus, a gente prioriza a palavra de Deus. O alimento fica em segundo plano, né? Ainda que haja fome, que era a condição em que Jesus estava aqui. Aquele sofrimento que ele estava passando pela falta de pão, pela falta de alimento, era a vontade de Deus para que ele passasse. Mas não era, em hipótese nenhuma, a vontade de Deus que ele fosse para o deserto para ser privado da palavra de Deus ou da vontade de Deus para a vida dele. Isso não. Ele foi para o deserto para ser privado de pão. Mas mesmo no deserto, na falta de pão, ele deveria ser abastecido pela palavra de Deus. Tá? Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então ele estava inicialmente no deserto. Aí aqui a gente já vê o próprio diabo conduzindo. Inicialmente para levar do Jordão para o deserto foi o Espírito Santo. Colocou ele lá naquela condição, deixou ele nas mãos do diabo. Nesse momento é o diabo que transporta Jesus Cristo até a cidade santa, né? Vai lá para Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo. O que é o pináculo? É a parte mais alta do templo, às vezes de uma forma cônica ou pontuda. Coloca lá em cima, na parte mais alta do templo da cidade santa. Então coloca... É como se ele fosse o topo, vou botar aqui entre aspas, o topo da espiritualidade na região, né? A parte mais alta de um templo de uma cidade santa. Imagina, fisicamente a ideia que colocou na parte mais proeminente da espiritualidade daquela sociedade. Então a gente tem aqui que o pináculo é a parte mais alta de um edifício, geralmente cônica ou pontiaguda. A parte mais alta, como eu mencionei aqui, né, do templo da cidade santa, e o templo era em Jerusalém. O Espírito levou para a tentação, como a gente falou. O Espírito levou ele, deixou ele lá para ser tentado. Mas foi o diabo que conduziu ele na sequência. Então isso também traz um ensinamento pessoal para a gente, que algumas condições que nós passamos pode realmente estar sendo conduzida pelo diabo. Desde que o Espírito de Deus tenha aprovado isso, né, tenha nos conduzido inicialmente para passar por aquela situação. Porque até mesmo o diabo, durante as suas provações, ele está submisso à vontade de Deus, que é soberana. Tá? Aqui a gente tem aqui o mapa para a gente conhecer aqui o que tinha acontecido, né? A gente já tinha mostrado esse mapa anteriormente. Por que a caneta não está funcionando aqui? Então a gente tem aqui, apareceu aqui. Então a gente tem aqui o deserto, ó. O deserto está aqui nessa regiãozinha aqui. E Jerusalém está aqui. Então esse trajeto aqui foi o diabo que fez. Né? Para a gente ter uma noção do que o diabo é capaz de fazer. Até transportar uma pessoa, ele é capaz de fazer. Ele fez esse trajeto, sai do deserto e vai para Jerusalém. A gente tem aqui no mapa
no mapa do Google Maps, né, aqui a gente tem uma noção do mundo atual como é. A gente tem aqui o mar Mediterrâneo, ó, essa região aqui, para ter uma localização, mar Mediterrâneo. A gente tem aqui o mar Mediterrâneo, tá? Então a gente tem esse local inicial, o deserto, próximo ali do Rio Jordão. Vamos considerar que o Espírito tenha colocado ele no deserto, numa localização mais próxima ali do Rio Jordão, só para a gente ter uma noção do que o diabo fez. E Jerusalém está aqui nesse pontinho vermelho. Então o diabo faz esse translado aqui de Jesus. Sai daqui do deserto. Claro que o deserto vem até aqui embaixo. A gente não sabe exatamente de onde o Espírito tinha colocado ele. Talvez ele tenha feito algum outro trajeto. Mas para a gente ter uma noção, a gente sabe aqui que ele sai do deserto e vai parar em Jerusalém, sendo conduzido pelo diabo. Aqui eu peguei o mesmo Google Maps e fiz o translado se uma pessoa fosse de carro, só para a gente ter uma noção da distância em que o diabo pegou Jesus Cristo e levou para Jerusalém. Tá? Peguei um ponto aqui aleatório no deserto que fosse mais ou menos próximo do Rio Jordão. A gente tem o Rio Jordão aqui, ó, descendo aqui, ó. A gente tem aqui o Rio Jordão aqui, ó. Essa áreazinha aqui, descendo, desembocando no Mar Morto ou Mar Salgado. Então vamos considerar o deserto aqui, nesse ponto vermelho aqui. Aí eu joguei o trajeto, né, o pessoal que usa Google Maps ou Waze, né, para fazer o trajeto até Jerusalém. Então deu essa pista aqui em azul, chegando até Jerusalém, que está aqui. O verde não está aparecendo muito bem, vou botar vermelho de novo. Então Jerusalém a gente está aqui. E a gente observa, nesse pontinho aqui, o trajeto pelo Google Maps, indo por estrada, né, por ruas, deu 33 quilômetros. Então, considerando que o diabo não fez a condução de carro, né, tenha sido alguma coisa mais espiritual, mais em linha reta, então a gente considera que deve ter sido algo menor que isso, né? Está dando 33 km, cerca de 45 minutos de carro, fazendo esse trajeto. Vamos considerar aqui que tenha sido em linha reta, né? Ele partiu aqui, levou direto para Jerusalém. A gente pode imaginar em uns 20 e poucos quilômetros de distância. Então você faz aí uma projeção de onde você está até 20 quilômetros de distância. É o que aproximadamente o diabo tenha feito com Jesus Cristo. Pegou ele num local e levou a 20 quilômetros de distância para a próxima provação, para a próxima tentação. Isso eu gosto de mostrar para que a gente tenha uma noção do que o diabo pode fazer com uma pessoa, né? Ele pode sim levar espiritualmente ou até fisicamente, né, as pessoas de um lugar para outro sem que ela tenha um poder de ação contra isso, né? Desde que obviamente esteja dentro da vontade de Deus que a pessoa passe por aquela situação. Aí você projeta isso aí para uma experiência pessoal sua ou de outra pessoa, que isso é possível de acontecer, como aconteceu com o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, né? Ele ter sido tirado de um lugar e levado para o outro, sem que houvesse algum tipo de reação contrária. E a gente chega aqui no versículo 6, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Ou seja, ele está lá em cima do pináculo do templo e Satanás manda ele se jogar, né? Vamos ler de novo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, já tinha falado se ele era o Filho de Deus lá atrás, Jesus não quis transformar a pedra em pão, apesar de ser capaz de fazer isso. Aí ele fala de novo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo coloca Jesus Cristo numa condição de perigo de vida. Ou seja, ele estava num lugar alto, num lugar possivelmente pontiagudo, sem muita segurança ali de proteção física, humana, onde ele pudesse segurar. Poderia cair dali e morrer como ser humano.
né? E Jesus estava sujeito à morte, tanto que ele morreu na cruz mais para frente. Então ele coloca ele numa condição de morte e procura usar a própria palavra de Deus para convencer Jesus a se salvar daquilo ali. Ele vai mencionar um texto que está em Salmo, no livro de Salmos, né, capítulo 91, do verso 11 a 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Qual a ideia de Satanás? Pegou aqui um texto, né, da palavra de Deus que fala sobre tropeço, né? Se você tropeçar, né, os anjos vão te proteger para que você não caia. E associa isso para aquela condição. Olha, ele estava lá em cima do pináculo. Então você, Jesus, se joga e por causa da palavra, o próprio Deus, né, que ele vai dar ordem aos anjos que vão te segurar e você não vai cair, vai descer suavemente, os anjos vão colocar você lá. Então, uma situação de segurança, ele converte numa situação até social, de se amostrar, porque se Jesus fizesse isso, jogasse e utilizasse, lançasse mão desse texto, e os anjos realmente segurassem ele, conduzissem para lá, Jesus ia descer realmente como Filho de Deus, ali santo e maravilhoso, para todo mundo idolatrar ele ali naquele momento, e não era a hora de Jesus ser adorado, né, ser reconhecido como tal, pelo menos não nessa forma, querendo se amostrar, com esse desejo de que a palavra de Deus se cumpra nele. Essa questão de mostrar que a palavra de Deus se cumpre nele, ele fez muito pela palavra, pela pregação. Ele, dentro dos templos, ele mencionava que a palavra de Deus estava se cumprindo nele para que as pessoas tivessem fé, né? E não fosse uma comprovação, porque a gente não tem que buscar comprovação, como a gente vai ver daqui a pouco. A gente não tem que buscar prova da existência de Deus, né? Esse tipo de comprovação é condenada pelo próprio Deus, a gente vai explicar isso melhor depois. Então, nesse momento aqui, o diabo coloca ele numa condição de risco, de perigo, e menciona a palavra de Deus para salvar a vida dele e de uma forma em que ele fosse sociavelmente reconhecido naquela localidade ali, porque aparecia anjos, ia ser uma coisa maravilhosa acontecendo logo no início do ministério. Jesus não tinha sofrido toda a perseguição ainda, então estava logo no início, ele já ia descer, né, com toda a pompa, né, os anjos conduzindo ele. E a gente percebe claramente que o ministério de Jesus na Terra não foi esse ministério de glória ali durante esse traslado. Foi um ministério de sofrimento, de dedicação, de altruísmo pelas pessoas, né? E o diabo, nesse momento, estava querendo deturpar tudo isso para mostrar uma outra coisa para a sociedade. Então, para Jesus provar sua declaração anterior, porque anteriormente Jesus tinha falado, né? Tinha mencionado a palavra de Deus para não transformar o pão em pedra, mas viver de toda a palavra. Foi isso que Jesus tinha falado inicialmente. Então, olha o raciocínio. Se Jesus falou, eu vou viver de toda a palavra, entre aspas, é mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Eu não vou viver só de pão, mas vou viver de toda a palavra. Aí o diabo vem na sequência, vai viver só de toda a palavra? Então vive dessa palavra aqui, se joga daqui que os anjos vão te salvar. A ideia é mais ou menos essa, porque Jesus fala que vai viver de toda a palavra, aí o diabo entra na palavra para ver se Jesus vai viver de toda a palavra mesmo, na sua totalidade. E a gente vê aqui a questão de viver de toda a palavra. O diabo ele é tão astuto que ele coloca uma condição literal da palavra viver. Viver é o oposto de morrer. Quando a gente vê Jesus falando assim, viver de toda a palavra, é você ter uma conduta de vida baseada, alicerçada na palavra. Não está usando necessariamente o viver como oposto de morrer. Mas aí o diabo pega aquilo, consegue deturpar de uma forma que ele coloca numa condição de vida ou morte, né? Aí na sequência, a gente vê a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai observando a sequência. O diabo colocou uma condição fisiológica humana, né, do alimento que Jesus precisava. Jesus usou a palavra. Já que Jesus usou a palavra, o diabo tentou usar a palavra também. Aí como é que Jesus responde? Usando a palavra de novo. Aí ele fala também. Também está escrito. O diabo fala, está escrito isso.
É o que a gente viu ali em Salmos. Aí Jesus responde também na palavra, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vai utilizar essa expressão para não ter que cumprir aquela vontade do diabo ali, de manifestar um momento de glória, de Jesus descendo, sendo salvo pelos anjos. Fala, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Esse não tentarás é não colocar a sua dúvida para obter uma comprovação da existência de Deus. Então ele utiliza aqui também, né, também está escrito. Então Jesus dá continuidade ao diálogo, né? Como eu botei aqui, ó, também está. Então Jesus fala, está escrito. Aí o diabo fala, está escrito. Usa Salmos, né? Aí Jesus vem e fala, também está escrito. Ele continua na palavra. A gente já observa que Jesus realmente vive na palavra. Ele começa falando que está na palavra, o diabo tenta utilizar a palavra, Jesus não sai da palavra, também está escrito. Então aqui ele mostra a totalidade da vida dele na palavra de Deus. Poderia ter sido invertido, né? Inicialmente o diabo não usou a palavra, Jesus usa a palavra. Quando o diabo usa a palavra, Jesus poderia ter feito uma inversão e ter utilizado uma condição humana ali para responder, mas não, Jesus permanece na palavra. Isso também deixa um ensinamento muito interessante para a gente, que algumas provações que nós passamos na vida, chega um momento que a gente está com tanto raciocínio humano para solucionar determinadas circunstâncias, que a gente deixa a palavra de lado, a palavra de Deus de lado, para tentar utilizar o nosso lado racional. E a gente percebe que Jesus, mesmo diante do outro utilizando a palavra, ele continua utilizando a palavra para dar solução àquela provação. Não tentarás, que a gente vê aqui, né, Jesus utilizando, é não colocar Deus à prova. Porque era o que o diabo estava fazendo, estava colocando Deus à prova. Está escrito lá, então eu quero ver isso acontecer aqui agora. Né? Você vai cair, apesar de que Salmo fala sobre tropeçar, vamos imaginar que ele tropeçou no pináculo e cai dali de cima. Então, os anjos protegeriam ali, como está mencionado. Sim, Deus é capaz de fazer isso, mas não era o momento certo para acontecer algo desse tipo. E aquilo ali é você esperar ter provas da presença de Deus ou do seu poder. A gente não deve esperar obter provas da presença de Deus ou do poder dele. Está escrito, nós acreditamos nisso, mas nós não precisamos fazer provas para cumprir aquilo ali. Né? Colocar Deus à prova não é fé, é dúvida. Se eu coloco Deus à prova, eu quero comprovar que Deus existe ou que Deus é capaz de fazer determinadas coisas. Né? Eu mesmo já passei por situações em que a gente falou uma série de feitos de Deus, aí uma determinada pessoa falou, não, Deus é capaz de fazer tudo, menos isso. Ele chegou a excluir uma coisa, né, do que a gente estava conversando. Não, isso aí Deus não faz, não. Isso aí eu duvido. Isso aí não dá, não. É do homem mesmo, é do ser humano. Deus não consegue. Ele limitou o poder de Deus. E talvez, para a pessoa acreditar que Deus era capaz de fazer qualquer coisa, precisasse de uma prova. E para ter uma prova, a pessoa tem dúvida sobre o poder de Deus. Ela não acredita que Deus é capaz de fazer tudo. Então, colocar Deus à prova não é fé. Você não acredita em Deus colocando Deus à prova. Se eu estou pedindo uma prova da existência dele ou do poder, eu estou tendo dúvida sobre ele. Né? E dúvida sobre Deus é pecado. Tá? Se você duvida que Deus existe, você já errou o alvo. Né? O pecado, né, de Amashia é você errar o alvo. Né? Deus tem um projeto na nossa vida, um caminho a cada um a seguir. Se você erra esse alvo, erra esse sentido que Deus deu para a sua vida pessoal, você está em pecado. E uma de todas as nossas atribuições é acreditar em Deus. Se a gente deixa de acreditar, se a gente duvida da existência de Deus, a gente está em pecado. Então qualquer pessoa que desacredita a existência de Deus ou desacredita do poder dele, está em pecado, está fora do alvo, fora da meta, fora do que Deus projetou para essa vida. E duvidar de Deus, não ter fé em Deus, impede
da gente agradar ao próprio Deus. Ou seja, Deus se agrada daquele que tem fé nele, que acredita, de que confia. A gente tem aqui, eu coloquei aqui um texto de Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Se lê aqui, é pronome relativo a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Como é que eu vou me aproximar de Deus e continuar duvidando? Eu vou me aproximar de Deus e ficar pedindo prova. Eu vou me aproximar de Deus e esperar que tenha alguma comprovação ali de que realmente as palavras estão se cumprindo, como o diabo estava propondo aqui. Né? Ele se aproxima, o diabo se aproximou de Jesus Cristo, naturalmente estava próximo de Deus nesse momento, fisicamente, e estava querendo que ele comprovasse, caindo, para os anjinhos virem segurar ele, né? Botar ele em segurança no chão, ou levar para o céu, ou conduzir de volta para o Jordão, para Nazaré, para qualquer outro lugar. E esse tipo de atitude, de você esperar uma comprovação de Deus, é uma dúvida que você tem e você entra em pecado por conta disso. Então, Jesus fala claramente aqui: não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, não colocará Deus à prova nessa situação. Ainda no verso 7, a gente tem esse texto, a referência que a gente tem do texto que Jesus utiliza. Jesus vai utilizar muito o Antigo Testamento. Tá? Tem muita gente que pensa que Jesus Cristo veio para desmantelar o Antigo Testamento. Não, ele vai utilizar muita coisa do Antigo Testamento no seu ministério, porque faz parte da palavra de Deus também. Então a gente tem em Deuteronômio capítulo 6, verso 16: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Então não tentarás o Senhor vosso Deus, né? Exatamente o que Jesus falou. E em Deuteronômio está fazendo referência ao que aconteceu em Massá e Meribá. É o que a gente vai ver aqui em Êxodo. A referência dessa referência é Êxodo capítulo 17, verso 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Né? Massá relativo à prova, né? Que o povo chamou aquele lugar de Massá e Meribá porque o povo pediu prova naquele lugar e se rebelou contra Deus. Então passou a se chamar Massá e Meribá. Por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram, olha só, tentaram o Senhor, ou seja, buscaram uma comprovação de Deus naquela situação, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O povo chegou a essa condição: ó, Deus está aqui ou não está? Olha o que o diabo fez. Você é filho de Deus ou não é? Consegue perceber a associação dos textos e com os fatos? Nesse momento aqui, de Êxodo capítulo 17, o povo estava precisando de água. Estava precisando de água, pedindo água para Moisés. Estava no deserto também, assim como Jesus estava no deserto. Estava precisando de água. E eles chegam a questionar: ó, Deus está aqui ou não está? Moisés, como líder, estava conduzindo o povo sob a direção de Deus. Deus estava conduzindo aquele povo no deserto. Né? A gente sabe de vários episódios: coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, uma série de milagres. E o povo, antes disso, a gente tem até a saída miraculosa do Egito, né? Com todas aquelas pragas, o mar se abrindo, uma série de coisas acontecendo na vida, como acontece na nossa vida, vários milagres da parte de Deus. E chega um momento que a gente questiona: mas Deus está ou não está? Olha para trás o que Deus já fez. Né? Então, nesse momento, o povo estava sem água e estava duvidando que Deus estava ali. Jesus estava sem água, sem pão, 40 dias, não estava perguntando se Deus estava presente ou não. Né? Então, o episódio que faz essa associação da palavra que Jesus está utilizando, exatamente esse episódio: não tentarás o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Em Êxodo vai mostrar o que aconteceu em Massá e Meribá, na verdade são os nomes que deu para aquele lugar, porque o povo questionou se Deus estava presente ou não ali, buscando uma prova e contendendo ali com Moisés, e indiretamente contendendo até com o próprio Deus, que Moisés era o escolhido de Deus para conduzir o povo. O verso 8 diz o seguinte: novamente, porque novamente já tinha transportado o diabo já tinha transportado Jesus para o pináculo. Agora o diabo vai, pega ele de novo e leva para outro lugar. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então
Então vamos tentar entender um pouquinho desse versículo aqui. Primeiro, a gente não tem referência sobre onde é esse monte. Tá? A Bíblia não fala aqui que monte é esse. Muitos montes existem lá naquela região da Palestina, mas aqui não está se referindo. Tradicionalmente, se diz que era um monte em Jericó. Tá? Existe essa tradição e a gente de vez em quando tem que considerar as tradições, porque às vezes são conhecimentos passados de gerações em gerações e pode ter algum fundo de verdade nessa história, mas aprove a Deus não dizer que monte era esse. Até porque esse monte pode até ser um monte espiritual, alguma coisa muito alta que na verdade não existe fisicamente. Porque imagina, qual monte da Terra seria capaz de verificar todos os reinos da Terra? Não tem. Por mais que a gente suba no Everest, a gente não vai conseguir ver o que está lá do outro lado da Terra. Não tem como. Então ele foi levado a um monte, e desse monte ele foi possível ver todos os reinos da Terra. Então tanto o monte como a própria visão pode ter sido algo espiritual que aconteceu ali. O diabo pode ter feito ali uma projeção de uma imagem que desse para ver todos os reinos da Terra. Então a gente tem aqui um monte desconhecido, tradicionalmente é considerado que é um monte em Jericó. Por isso lá no mapa eu mostrei lá atrás, né, onde é que ficava Jericó, para a gente ter uma ideia de para onde ele pode ter ido. Tinha uma visão de todos os reinos e provavelmente era uma visão sobrenatural. Tá? Isso é possível. O diabo pode mostrar coisas fictícias ou até projetar uma imagem que a gente não conseguiria ver com os nossos olhos naturais. Então a gente tem vários reinos existentes na época. Né? A gente tem o próprio Império Romano, que era um império com vários reinos dentro dele, onde eles estavam, inclusive, né, aquela região ali da Palestina estava sob o domínio dos romanos. Como a gente chegou a mencionar, havia outras civilizações que a gente pode considerar como reinos também, né, que eram independentes, os incas, os maias, os chineses já existiam naquela época, os hindus. Eu botei aqui pontinho, que a sociedade tinha muitos reinos em locais completamente distantes do que estava acontecendo ali. E o diabo não mostrou para Jesus somente os reinos, mostrou a glória deles, né? Mostrou todo o poder, o glamour que aqueles reinos tinham, justamente para mexer com a ambição de uma pessoa, né? Mostrou todos os reinos dali de cima, e Jesus podia ver não só o reino fisicamente, mas ele conseguia enxergar também as particularidades desse lugar. Né? Não era aquela coisa de ver um mapa, né? Estou vendo lá de cima, estou vendo tudo pequenininho, só as montanhas, as elevações, as depressões do terreno. Não, estava vendo a glória desses reinos também. Tá? Isso é que o diabo mostrou para Jesus lá de cima desse alto monte, que a gente não tem exatamente a localização, mas que a gente considera Jericó pela tradição. Então a gente percebe aqui que Satanás tem algo a oferecer, senão a prova não faria sentido. Né? A gente vai ver no versículo seguinte que Satanás vai oferecer esses reinos para Jesus, se Jesus se prostrasse e adorasse ao diabo. Né? Como a gente vê aí várias pessoas, né, buscando algo a mais, fama, dinheiro, poder, né, se rendendo, fazendo pactos com Satanás. Enfim, era algo parecido. Eu te dou isso se você me der a sua adoração. Então foi isso que o diabo ofereceu para Jesus Cristo. Então a gente percebe aqui que Satanás pode oferecer alguma coisa. Ele tem esse poder realmente, senão essa prova não teria sentido. Se Satanás não tivesse a capacidade de dar esses reinos para Jesus, essa prova não teria sentido nenhum, não seria uma prova. Né? Se ele não tem capacidade, está só blefando ali que daria. Mas para ser realmente uma tentação, aquelas circunstâncias têm que fazer sentido, tem que ser real. Né? Se Jesus se prostrasse ali e adorasse, realmente Satanás poderia pegar aqueles reis e colocaria Jesus como uma espécie de super imperador sobre todos os reinos da terra. Tá? E a gente vai ver o poder de Satanás sobre a terra, concedido obviamente por Deus nesse período, em vários textos. Botei aqui algumas referências acerca dele. A gente tem aqui em João vários momentos ele sendo considerado
príncipe deste mundo. Então, uma posição de majestade sobre a terra, né? Então ele é o príncipe deste mundo em João, em vários episódios. 2 Coríntios vai chamar ele de o Deus deste século, tá? Século em relação a questões seculares, né? Não necessariamente aqueles 100 anos que estavam se passando ali na igreja primitiva. Então, 2 Coríntios vai mostrar que ele é uma espécie de Deus com letra maiúscula, né? Ou seja, tem poder sobre a humanidade, de alguma forma, limitada, mas tem. E Efésios, a gente tem aqui ele novamente como príncipe, mas vai mencionar príncipe das potestades do ar, ou seja, das lideranças, das autoridades que dominam o ar. Ele vai ser considerado príncipe das potestades do ar. Então, vários episódios mencionando que Satanás exerce realmente algum poder sobre a sociedade, sobre os reinos, sobre a terra. E isso vai mostrar que ele realmente tinha poder para oferecer isso para Jesus naquele momento. Isso também traz um grande ensinamento para a gente de que Satanás pode sim oferecer grandes coisas para a gente. Isso é possível se a pessoa resolver aceitar uma proposta como essa de Jesus ou outra que seja, por meio de pactos, por meio de... Mas, obviamente, Jesus vai nos mostrar que essa não é a opção correta a se tomar. Lúcifer, ele caiu do céu, como a gente vê nas escrituras, pela ambição. Ele foi ambicioso, queria ser igual a Deus, era um anjo de luz ligado à música, era belíssimo no céu, e ele quer se comparar a Deus e quer usurpar o que pertence a Deus, e ele cai. E ele tentou que Jesus também caísse pela ambição. Quando ele oferece um monte de reino, era mais ou menos aquilo que ele queria no céu, tomar a posição de Deus e dominar tudo. Então ele fez uma tentação aqui que Jesus passasse por aquilo que ele passou. Tentou mostrar para Deus e para o mundo que um outro ser celestial, vamos chamar Jesus assim, ainda que isso limite ele, não seja exatamente a totalidade do que Jesus é, mas ele queria que um outro ser celestial caísse também pelas mesmas garras que ele próprio produziu e caiu do céu. No versículo 9, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então a gente já mencionou isso aqui anteriormente. Exatamente o que ele fez. Mostrou todos os reinos da terra, mostrou a glória desses reinos. Aí fala só, eu vou dar tudo isso para você se você se prostrar, né, se rebaixar ali e adorar. E adorar Satanás. Se Jesus fizesse isso, ele teria todos esses reinos. Se isso acontecesse, não sei como é que seria a humanidade a partir daquilo ali. Mas Jesus, como homem, resistiu àquilo. Imagina uma situação hipotética hoje em dia, a gente como homem recebesse uma proposta dessa. Não, você vai mandar no mundo inteiro, né? Até questões filosóficas, morais, éticas entrariam em jogo, e você, para ser um bom, eu vou aceitar uma condição dessa, vou mandar no mundo inteiro, mas eu vou acabar com a guerra, vou acabar com a fome, né? Tem muita gente que tem solução para tudo no mundo e sabe até como resolver os problemas do mundo. E Satanás pode tranquilamente oferecer uma condição como essa. Imagina você como homem resistindo a uma situação. Não, eu não quero dominar todos os reinos do mundo, ainda que seja para eu fazer uma coisa boa, porque a palavra de Deus fala que eu tenho que adorar somente a Deus, né? Foi uma situação como essa que Jesus passou nesse momento, de resistir a uma proposta do diabo para mandar no mundo inteiro, né? Estou botando um exemplo aqui bem fictício, mas acho que se a gente entrar nessa figuração que nós criamos aqui, dá para a gente ter uma noção do que estava em jogo ali. Jesus mandaria no mundo inteiro, para isso bastaria se prostrar e adorar o diabo. E ainda assim ele resistiu e negou, até porque tudo aquilo ali seria dele de qualquer forma, como a gente vai ver em Apocalipse. Tá? Então Satanás, ele exerce influência sobre os reinos. Isso é fato, a gente viu, ele é príncipe, ele é Deus com letra minúscula, príncipe das potestades do ar, ele é príncipe Deus desse século, príncipe do mundo, enfim. Ele exerce sim influência sobre os reinos. Se a gente perceber muita coisa que está acontecendo em vários povos hoje em dia, em vários países,
a gente, com alguma sensibilidade, a gente até consegue perceber a influência de Satanás em algumas decisões globais nesse nosso planeta. Então ele exerce sim, isso é fato. Tá? E ele é usurpador. Ele se apodera daquilo que não é seu. Ou seja, ele toma um lugar que não pertence a ele. Então, originalmente, o mundo pertence a Deus. Mas Deus permitiu que ele mandasse, né, na Terra com certas limitações. E ele exerce isso, né, com todas as forças que ele tem. Então ele manda nesses mundos, mas originalmente esses mundos pertencem a Deus. A gente vai ver toda a história até a consumação dos séculos, essa história até se invertendo com o tempo. Então ele se apodera daquilo que não necessariamente é dele, né, os reinos da terra, e esse controle é limitado à permissão de Deus, então ele faz o que ele quer, inclusive conceder o poder a determinadas pessoas. Então algumas pessoas exercem atividades, né, controladas ou orientadas pelo diabo dentro da permissão de Deus. E por ele exercer esse poder sobre essas instituições, nesses governos, ele tinha sim poder para pegar essas coisas e colocar sob a direção de uma única pessoa, como ele ofereceu aqui a Jesus Cristo. Mais tarde a gente vai ver que isso é possível até com a aparição do anticristo, que vai ser um grande líder global no futuro, enfim, a gente vai falar sobre isso agora. Mas Satanás, por exercer esse domínio, né, limitado sobre todos os reinos, é possível que ele levante pessoas para exercer poderes limitados em determinados locais. Ele ofereceu, olha só que interessante aqui, ele ofereceu aquilo que será de Jesus Cristo. Ele ofereceu alguma coisa que mais tarde vai ser de Jesus Cristo. Ou seja, Satanás pode chegar para você algo que você já vai receber de Deus e oferece para você isso antes do tempo. Ele chega lá, ele sabe que algo já está prometido, já tem uma promessa na tua vida da parte de Deus de receber determinadas coisas, e ele oferece antes do tempo se você adorar e servir ou ao menos fazer a vontade dele. Exatamente isso que aconteceu. Ele oferece em humilhação aquilo que Jesus já teria em glória lá na frente. Então você já tem algo para receber da parte de Deus na tua vida. Não é aqui nenhuma teologia da prosperidade, nem gosto disso, mas muitas questões humanas e sociais podem ser que já estejam determinadas por Deus para que você receba lá na frente, ou tenha alguma receptação de uma bênção de Deus no futuro, e o diabo se antecede a esses fatos e oferece isso para você numa forma de humilhação, de reconhecimento de que ele seria o próprio Deus. Né? Apocalipse 11:15 vai mostrar isso. Ó. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, olha só o que diz, o que os anjos diziam, o que essas vozes diziam no céu. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Lá em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, está dizendo, os reinos do mundo vão ser de Deus, já eram originalmente, né? Deus criou todas as coisas, e lá em Apocalipse vai ser caracterizado, no fim dos tempos, os reinos vai ser tudo do Senhor, Deus, e do seu Cristo, que é Jesus Cristo, o seu enviado, que é Jesus Cristo. E ele reinará para todo sempre. Então isso que Satanás estava oferecendo para Jesus já seria dele lá na frente. Né? Em Provérbios, se eu não me engano, 20:21, está escrito lá que aquilo que você recebe antecipadamente, uma herança que você recebe antes do tempo, ela não vai ser abençoada. Né? Você tem algo a receber da parte de Deus, mas você de alguma forma você toma aquilo antes do tempo. Ou você recebe, alguém oferece, ou você faz um acordo para receber aquilo fora do tempo determinado por Deus. Não vai ter bênção. Tá? Então isso está caracterizado lá em Provérbios, vai dizer isso claramente, e era o que Satanás estava oferecendo. Só, tudo isso já vai ser de Jesus Cristo. Mas eu te dou agora. Você recebe agora, só prostrar, adorar, já resolve todos os problemas do mundo, é você que vai mandar mesmo. E era uma tentação muito forte. Se você se colocar numa condição dessa, hoje em dia, você vai perceber que foi uma situação bem forte, né, para que Jesus alcançasse, talvez humanamente falando, uma autorrealização. Imagina você ser o dono do mundo. Né? Imagina você mandar em todos os reinos da terra.
né? O topo da realização, da autorrealização, você teria atingido. E Jesus responde, verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Inicialmente, vamos tentar lembrar a sequência aqui. Inicialmente, Satanás ofereceu algo humano, natural, tinha que matar a fome. Jesus usou a palavra. Satanás usou a palavra, tentou pelo menos usar a palavra, Jesus respondeu na palavra. Aí agora, Satanás inverte a palavra. Tem que adorar a Deus, mas ele queria que adorasse a ele. Ele inverte a palavra. Aí Jesus dá um basta. Vai-te. É tipo assim, chega, acabou. Porque está escrito. Aí Jesus ainda permanece na palavra ainda. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Conseguiu perceber a sequência que aconteceu? Chega um momento que Jesus dá um basta. Só chega, acabou. Agora você já está invertendo a palavra. Não usou a palavra inicialmente, deturpou a palavra num segundo momento e depois inverte a palavra. Jesus chega. Está escrito. E Jesus desde o início. Está escrito, está escrito. Também está escrito, né, na verdade, na segunda. E agora, vai-te porque está escrito. E Jesus dá um basta aqui, que obviamente Satanás, né, ele vai. Êxodo capítulo 34, verso 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus. A gente já vê aqui, lá em Êxodo, né, segundo livro da Bíblia, já falando. Olha só, você não vai se inclinar a outro Deus. Satanás estava pedindo o quê? Se inclinar a outro Deus, Deus com letra minúscula, que era ele mesmo, né? A gente viu até textos mencionando ele como um Deus desse século. A própria palavra de Deus diz para não se inclinar. E Jesus fala, ó, só é para adorar a Deus. Jesus dá um basta, dizendo, ó, somente a Deus adorarás. E a gente vai lá em Êxodo e diz, ó, não te inclinarás diante de outro Deus. Porque o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, né? A gente costuma até dizer que Deus é ciumento, né? Só Ele que tem que receber a adoração. E é justo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É a Ele que nós devemos adorar. Então a gente tem essa referência aí de Êxodo capítulo 34, verso 14. E a gente tem aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 13, também fazendo menção ao que Jesus estava falando para Satanás nesse momento. O Senhor teu Deus temerás. E algumas traduções esse temerá vai estar adorarás, né? E a Ele servirás. Então, né, Jesus dá esse incremento, só a Ele servirás, no final do texto que Jesus fala. E a gente tem lá em Deuteronômio também. E a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então a gente tem referências na Bíblia fazendo essa menção, mostrando claramente o que Jesus estava falando. Olha só, a gente só pode adorar a Deus, né? Tem vários textos falando sobre adoração a Deus, né? E aqui a gente vem, ó, não se inclinarás a outro Deus e vai servir a Ele, a Deus, né? E Satanás estava tentando inverter isso, né? E Jesus sabiamente encerra ali a conversa e já conclui esse período de tentação, expulsando Satanás. Adorar envolve servir, né? A gente percebeu que Satanás falou, se prostrado me adorares. Para Satanás bastava que a pessoa se reclinasse e adorasse. Uma adoração é reconhecimento pelo que aquele ser é. Então, apenas um reconhecimento, uma prostração e um reconhecimento ali da grandiosidade, vou botar aqui entre aspas, de Satanás, já era suficiente. Jesus é que incrementa aqui o fato de servir, né? A gente percebe que adorar envolve servir. E Jesus faz essa menção, mesmo Satanás não tendo mencionado. Satanás não fala assim, se prostrado me adorares e me servires. Ele não fala isso, ele fala se prostrado me adorares, ponto final. Aí Jesus que fala só, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus mostra que a adoração implica num serviço e que ele jamais serviria a Satanás. Ele se adora a Deus e serve a Deus. A gente tem aqui que adorar envolve servir, né, nas nossas anotações aqui. Satanás queria uma veneração inclinada, né, uma prostração ali. Mas Jesus mostra que a adoração vai além. Para Satanás, bastava prostrar e adorar.
Jesus mostrou que adorar implica em servir. Então, se você adora a Deus, você serve a Deus, né, na sequência. Aí a gente tem aqui no final, né, Jesus fala, vai-te. Jesus dá um basta naquela situação ali, ainda usando a palavra. Ele não deixa a palavra em momento nenhum. Lembra no início? Viverá de toda a palavra. Então, em cada condição que Jesus passou, ele fez menção e resistência segundo a palavra de Deus, utilizando a palavra como alicerce, como fonte, como base daquela resistência. Em nenhum momento ele utilizou o raciocínio humano, a condição humana. Mesmo ele estando como homem, ele recorreu à palavra para resistir a cada tentação. Grande ensinamento também para a gente esse fato, né? Não importa qual seja a tentação que a gente passe, a gente permanecer do início ao fim linkado com a palavra de Deus, né? Ligado ao que as Escrituras dizem a respeito daquela situação ali. Capítulo 4, verso 11 diz, então o diabo o deixou, claro, né? Jesus fala vai-te, ele não tem outra opção a não ser ir, né? Então o diabo o deixou, ele estava ali naquele monte, né? O diabo deixou ele, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Né? Aí aqui acabou cumprindo, né? Mesmo que ele não buscasse no pináculo que os anjos viessem para servir e proteger ele, acabou acontecendo naturalmente. É que o Satanás estava oferecendo algo que já pertencia a Jesus Cristo, e Jesus não tinha que provar nada ali. No momento em que ele manda o diabo embora, os anjos vêm realmente e servem a Jesus Cristo. Isso é muito interessante, né? Que aquilo que o diabo estava oferecendo para que acontecesse, né? Para que houvesse alguma honra, alguma glória, algum glamour nas circunstâncias ali, no final acabaram acontecendo naturalmente na vida de Jesus Cristo. Os anjos vieram e serviram. Vamos para alguns raciocínios aqui interessantes. Jesus, ele não repele Satanás com poder. Tá? Jesus podia mandar descer fogo do céu, podia mandar uma bola de fogo em cima de Satanás, podia queimar, lançar ele por terra, podia fazer o que ele quisesse, se ele utilizasse as prerrogativas divinas dele. Mas a gente observa que ele resistiu com ferramentas humanas que estão à disposição de todos. Isso é um grande ensinamento para a gente. Nós não temos poderes divinos para fazer o que a gente quer, mas Jesus tinha, mas ele não utilizou. Para deixar como exemplo a resistência às tentações de Satanás, ele fez com que a gente aprendesse que nós temos ferramentas que estão à disposição de qualquer ser humano para resistir a essas circunstâncias. Ele usa a resistência. Vamos observar aqui, ó. Ele usa a resistência. Ele não cedeu às tentações. As tentações vieram, ele resistiu, ele não sucumbiu àquelas propostas de Satanás. Então ele resistiu. Resistência é algo que a gente pode utilizar, a gente pode lançar mão como ser humano? Pode. Jesus usou e mostrou pra gente, ó, dá para um ser humano resistir às tentações do diabo. Então resiste usando resistência, a sua resistência humana. Ele usa a palavra, como eu fiz questão de mostrar aqui claramente, ó, está escrito, também está escrito, vai-te porque está escrito, só respondia na palavra. Então ele usa a palavra, referência nas Escrituras. As Escrituras estão à nossa disposição? Sim, deve ser estudada, deve ser, como o professor meu dizia, a palavra de Deus deve ser saboreada. Né? Eu gostava dessa expressão que ele utilizava. Nós temos que se alimentar da palavra de Deus, porque isso vai nos dar alicerces fortes, profundos, verdadeiros, para resistir às tentações do diabo, inclusive quando é usada a própria palavra contra a gente. A gente viu que Satanás usou a própria palavra, a gente vai ver lá em Adão e Eva também, Satanás, né, na forma da serpente, deturpando o que Jesus tinha falado. Enfim, ele vai usar a palavra para tentar distorcer aquilo que deve ser feito. Então, Jesus usou a palavra está à nossa disposição, é uma ferramenta que nós humanamente podemos lançar mão? Sim, então usa a palavra para resistir ao diabo. Ele usa a ordem, olha só, um verbo no imperativo, vai-te. É uma ferramenta humana? Sim. Se nós estivermos alicerçados na palavra, imbuídos ali do poder de Deus para expulsar demônios, pisar na serpente, né, expressões que a gente conhece, aí, se você tiver capacitado para isso, você vai-te e vai, e o demônio sai. Né?
E o demônio vai, como aconteceu aqui. É muito perceptível que Jesus utilizou ferramentas humanas. A resistência, a palavra e a verbalização. Isso foi o que Jesus usou para resistir todas essas fortes tendências de Satanás a destruir um ministério inteiro, que era o ministério de Jesus aqui na Terra, que estava só começando. Todas essas ferramentas estão à disposição do ser humano. Então, Jesus resistiu, deixou como exemplo para a gente. Olha só o que está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, você se sujeita a Deus, né? Coloca Deus acima da gente. A gente se sujeita se colocando abaixo, submisso a Ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só a resistência já é suficiente para que o diabo fuja. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Na sequência, você já está, né? Você está ali diante de Deus, você reconhece que você está diante de Deus, Deus como soberano na tua vida. Né? Sujeitai-vos a Ele. Aí na sequência você só resiste ao diabo, isso já é suficiente para ele fugir de você, é o que está registrado lá em Tiago. Foi o primeiro mecanismo que Jesus utilizou, a resistência. Ele resistiu. No início lá estava com fome, a gente não sabe exatamente quais foram as outras tentações que ele passou nos 40 dias antes de chegar a isso aqui, como a gente mencionou em Lucas. Algumas coisas aconteceram nos 40 dias, algumas tentações já ocorreram nos 40 dias, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a mais clara e evidente ferramenta que Jesus utilizou, que foi a resistência, só isso já seria suficiente para o diabo em determinado momento sair de perto dele. Tiago vai deixar isso bem claro. Resistir ao diabo, se resistir aqui, está no imperativo, né? Eu resisti no passado, não. É tipo, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Então, só a primeira já é. Se você usar ainda a palavra, você ainda utilizar... apesar de que a palavra aqui, ela está imbuída aqui nessa situação de se sujeitar a Deus. Né? Quando se sujeita a Deus, está se sujeitando a palavra dele, né? Reconhecendo a palavra dele como verdade em nossas vidas. Então a gente pode até entender que esse sujeitai-vos, pois, a Deus, a gente consegue linkar isso aqui, ó, com o uso da palavra. Tá? Mas essa resistência é muito claramente essa primeira ferramenta utilizada por Jesus Cristo ali de se esforçar para não cair naquelas ciladas, naquelas tentações, naquelas provações do diabo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Se as tentações são humanas, podemos utilizar ferramentas humanas. Eu não preciso orar a Deus para os anjos descerem para resistir uma tentação que eu estou passando. Eu não preciso pedir a Deus para mandar fogo do céu para consumir uma situação que eu estou vivendo no trabalho de tentação, de repente relacionada a dinheiro, relacionada a infidelidade conjugal. Né? Eu não preciso de nada espiritual para resistir a essas coisas. A tentação em si, seja ela qual for, relacionada a finanças, relacionada à destruição da família, relacionada à alimentação. Né? Às vezes eu estou comendo aquilo que eu preciso, mas eu quero uma comidinha mais, né, rebuscada para tirar uma onda, que eu estou comendo coisas caras. Né? Eu não preciso que Deus, de repente, faça, sei lá, destrua aquelas circunstâncias ali que se apresentaram diante de mim para que eu não passe por aquilo. Eu posso resistir aquilo humanamente, porque a tentação é humana. Então as ferramentas para combater ou resistir à tentação são humanas também. E a gente continua aqui: mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Algumas versões estão escritas: antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Então, junto com a tentação, Deus vai oferecer o escape humano, né? Ferramentas humanas para você conseguir suportar aquilo ali. Deus vai dar o escape, vai dar para você a forma de você resistir àquilo, para que você consiga suportar aquela condição. Então não espere
algo sobrenatural para enfrentar as tentações que nós temos na vida. O próprio Jesus Cristo enfrentou de uma forma humana tudo aquilo que ele passou. Então eu acredito que todos nós conseguimos também passar com as nossas condições, com as ferramentas que Deus concede, que estejam nas nossas mãos, como a resistência, a palavra dele, a própria verbalização, uma ordem, né, para poder conseguir resistir aquilo ali. Aqui eu fiz um esqueminha só para a gente entender a sequência, né? Já está caminhando para o final, só para a gente entender razoavelmente tudo aquilo que a gente leu em apenas um slide, para que a gente possa ter uma clara noção do que Satanás estava fazendo e conforme cada posicionamento dele, como Jesus respondeu, né? A gente tem aqui o primeiro episódio de tentação, pedras em pães. Depois Satanás oferece que os anjos salvaram ele de uma condição de risco e depois ele oferece domínio sobre os reinos. Então Satanás está diante da fome de Jesus e oferece a solução para uma necessidade fisiológica. E ele não usa a palavra, tá? Ele não usa a palavra nesse momento. Ele entra inicialmente numa condição humana. Então as tentações podem não vir dentro de algo espiritual ou relacionado à nossa religiosidade, vamos chamar assim. Pode vir numa condição humana nossa para ser saciado. Aí como é que Jesus responde? Está escrito, e que o alimenta na palavra. Aí na sequência, Satanás oferece a consecução de uma necessidade de exibição, né? Tanto relacionada à segurança quanto à exibição. Se os anjos viessem, servissem a Jesus Cristo ali, descesse com ele do pináculo, Jesus seria um exibido. É uma necessidade social. Sim, se eu estou fazendo alguma coisa maravilhosa, que todas as pessoas possam me olhar, né? Aquele glamour todo, vários seguidores olhando ali, é uma necessidade social que eu tenho de ser bem recebido, ser bem visto pela sociedade. Aí aqui Satanás começa a utilizar a palavra. Ele começa a utilizar a palavra. Aí como é que Jesus responde? Também está escrito. Jesus permanece na palavra e mostra para Satanás que não precisa provar nada para ninguém. Por fim, Satanás tenta atender uma necessidade de ambição, ou seja, vai além da necessidade social. Ele tenta oferecer com que Jesus se coloque numa condição grandiosa em termos planetários, né? No nosso caso, talvez isso aconteça não em nível planetário, mas às vezes a nível municipal, a nível estadual, uma coisa que coloque a gente numa condição de destaque no meio da sociedade onde nós vivemos. No caso de Jesus Cristo foi lá no extremo, você vai mandar sobre todos os reinos do mundo. Então uma necessidade humana, vamos chamar assim, de realização, atender à ambição humana. Nesse momento, para atender isso aqui, que seria algo mais forte, ele inverte a palavra. Para chegar a determinados pontos, nós precisamos ser capazes, se a gente quiser se submeter a isso, ser capaz de inverter a palavra. E é o que a gente vê muito na sociedade hoje em dia, né? Muitas pessoas e grupos sociais invertendo a palavra para alcançar determinadas circunstâncias. Tenho certeza que você vai conseguir associar isso que eu estou falando a várias condições que estão acontecendo nos dias de hoje, ano de 2022, na humanidade, né? A palavra está escrita uma coisa, a pessoa inverte, porque invertendo ela consegue alcançar patamares cada vez mais altos. Porque se ela não inverter, utilizar a palavra, ela não consegue chegar lá onde ela quer. Tá? Jesus dá um basta nisso. Vai-te porque está escrito. Vai-te porque está escrito. Deus está acima de tudo. É nessas horas que às vezes eu me preocupo com as resoluções de Deus acerca do que a humanidade está fazendo. Porque a qualquer momento Deus pode dar um basta. Se é que já não está dando basta em algumas circunstâncias que a gente está vendo. Tá? Então Jesus vai mencionar aqui, no primeiro caso, que era uma necessidade fisiológica, ele vai falar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não vai viver só de pão, mas vai viver de toda a palavra.
Ele vai dizer aqui no segundo caso, que era uma necessidade social, né, de você ter um reconhecimento na sociedade, também sair de uma condição de perigo. Ele vai falar só, você não vai provar o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, não vai colocar Deus à prova, não vai colocar Deus numa condição que ele tem que provar a existência dele. E por fim, aquela situação em que Satanás inverteu a palavra de Deus, né? Era para adorar a Deus, não, tinha que adorar Satanás para fazer isso. Jesus responde também na palavra, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então a gente percebe, né, uma sequência na tentativa de Satanás e uma sequência nas respostas de Jesus Cristo em cada caso, né? A gente consegue ver algo racional nessa linhagem aqui. Agora, para fechar, um último slide aqui. Eu trouxe um conhecimento social, né, pessoal que já estudou disciplinas como administração, liderança. A gente tem uma teoria que está na pirâmide de Maslow. De novo essa aqui. Isso aqui é a pirâmide de Maslow. Vou anotar aqui só para vocês conhecerem. Não está na Bíblia isso aqui não, tá? Só trouxe como uma curiosidade para a gente encerrar o vídeo, para a gente ver como é que alguns conhecimentos humanos se associam a algumas condições bíblicas, como essa aqui. Pirâmide de Maslow. Pode pesquisar na internet se você quiser. A pessoa presta concurso público, né, que tem disciplinas como administração, essas coisas, vai saber bem disso aqui. Eu acho que quem já ouviu falar nisso aqui vai entender melhor o que eu vou explicar aqui agora. Mas nada impede que quem nunca viu isso aqui não entenda. Acho que vai dar para entender sim. Segundo a teoria da pirâmide de Maslow, nós temos algumas necessidades. E essas necessidades só são atendidas se você atender às necessidades anteriores. Então a gente teria aqui inicialmente as necessidades mais básicas, são as fisiológicas. Essas necessidades estão relacionadas às condições mais necessárias, né, vou usar aqui uma redundância, mais necessárias à sobrevivência da humanidade. Por exemplo, eu preciso me alimentar para que eu continue vivendo, eu preciso beber para continuar vivendo, eu preciso ter uma relação sexual para que continue a vida existindo. Então as necessidades fisiológicas estão relacionadas a essas questões, né? No caso, Jesus começou sendo tentado na sequência dessa pirâmide de Maslow. Você consegue perceber isso claramente. No caso aqui foi a fome, né? Satanás pegou ele inicialmente na fome, alimento, que está dentro dessa parte aqui, ó. Alimentação. Desculpa, ficou meio ruim aqui. Alimentação. É uma necessidade fisiológica. Se alguém não se alimentar, vai morrer. Então ele tenta exatamente pegar ele aqui. Logo na sequência da pirâmide, ou seja, só vai passar para o próximo se a anterior tivesse sido saciada. Então Satanás viu que a anterior estava saciada não pelo alimento, mas pela palavra de Deus. Olha só que loucura para um ser humano conseguir alcançar o que aconteceu ali nesse episódio da palavra de Deus. A necessidade fisiológica de Jesus estava sendo saciada pela palavra de Deus. Aí ele vai e segue. Segurança. Ele estava correndo risco de vida, né? Risco de vida. Poderia cair daquele pináculo lá e morrer. E ele faz uma proposta para saciar a segurança e a necessidade social. Se Jesus se jogasse daquele pináculo e fosse protegido pelos anjos, ele ia ter a segurança dele saciada e a necessidade social de reconhecimento na sociedade ali. Porque lembra, ele estava na cidade santa, no templo e no topo do templo, que era o pináculo. Um lugar que todo mundo podia ver na cidade. Então, se ele se jogasse, os anjos o servissem, protegessem eles, ele ia ter saciado a necessidade de segurança e a necessidade social dele ao mesmo tempo. Essas duas aqui.
exatamente na sequência da pirâmide de Maslow, né? Vou colocar aqui visibilidade, né, o risco seria saciado e as pessoas iriam reconhecimento, né, talvez da sociedade, estima bem seguida, mas a gente teve aqui um oferecimento de saciar na sequência dessa pirâmide. Por fim, né, quando ele oferece, quando ele leva para um alto monte, né, a gente vê ali ele oferecendo, né, ele teria a estima, a gente pode trazer um pouco, alguma relação com a questão social e também com a realização. Quando ele coloca Jesus em cima do monte, vendo todos os reinos para mandar em tudo, a gente vê a necessidade ali do ser humano de ter atendido. Acabei pulando um raciocínio aqui. Jesus responde a esse episódio aqui de uma necessidade social, de uma necessidade de segurança, também com a palavra de Deus. Ele atende uma necessidade fisiológica da alimentação usando a palavra de Deus. A necessidade social e de segurança é atendida usando a palavra de Deus também. Né? Ele fala, não vai tentar o Senhor teu Deus. Então ele continua naquela situação de risco, reconhecendo que não tem que tentar Deus, provar a Deus para sair de uma situação de perigo, e nem tem que descer com os anjos para mostrar para a sociedade que ele é Deus, nada disso. Então, palavra de Deus de novo nesses dois casos, né, que vem em conjunto ali, né, vem na sequência. E por fim, quando coloca Jesus Cristo em cima do alto monte para ver todos aqueles povos, a gente vê ali uma proposta de colocar Jesus numa posição de estima no meio de toda a sociedade, né, de toda a humanidade, porque seriam todos os povos da Terra, e teria uma realização pessoal, humana, né, ou autorrealização, como em algumas pirâmides vai aparecer, né, autorrealização. É o topo da pirâmide. Então essas duas aqui, ele oferece ali naquela situação. Alguns, dentro desse raciocínio, eu sei que alguns vão acreditar até que a estima estaria mais relacionada à social aqui, tá? Que poderia, a gente, com um certo raciocínio, a gente conseguiria colocar a estima também sendo saciada no episódio anterior. A realização está mais clara com relação a ele ter os reinos sob o domínio dele. Então, Jesus, se tivesse todos os reinos ali, ele mandando, ele é o dono do mundo, dono de todos os reinos da terra, ele teria, em tese, a autorrealização dele saciada, pelo menos na proposta, né? Porque a autorrealização, você não necessariamente precisa ser grande. Às vezes uma pessoa humilde, sem nada, ela consegue atingir a autorrealização. Tá? Mas eu não quero também desmiuçar muitos detalhes sobre o pirâmide de Maslow, porque não é o nosso foco. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que Satanás utilizou uma sequência que coincide muito claramente com o que o ser humano entende hoje na ciência como essa sequência de necessidades sendo atendidas sucessivamente. Em todas elas, Jesus usou a palavra para saciar essas necessidades. Então, seja lá qual for a necessidade que nós passemos, nós podemos saciar essas necessidades conforme a palavra de Deus nos ensina, como Jesus nos ensinou aqui nesse episódio. Tá? E eu quero encerrar aqui. Espero que tenha sido produtivo, espero que nós tenhamos alcançado aí algum conhecimento a mais da palavra. Todos vocês estão percebendo que a gente está seguindo o livro de Mateus na ordem. Quem quiser os capítulos anteriores, entra aí no nosso canal. Nós temos cada episódiozinho desde o capítulo 1, versículo 1 de Mateus. E se Deus permitir, vamos dar essa sequência no restante do livro. Tem aí o nosso site, colunadefogo.com. Tem muitos conteúdos, estudos e outras coisas que nós postamos lá interessantes. E o nosso canal, youtube.com, mesmo nome, Coluna de Fogo, tá? Quem se interessar, se inscreve, compartilha aí o nosso material para outras pessoas que você acha que precisam ouvir a palavra de Deus. Vejo grande necessidade da gente estudar exclusivamente a palavra de Deus. Muitos estudos bíblicos se perdem com testemunhos pessoais, pregações,
política, né? Algumas vezes nós nos deparamos a estudos bíblicos que eu acabo percebendo que o professor acaba entrando muito em testemunho pessoal, acaba pregando, né? Tentando sair um pouco do estudo para tentar dar muitos exemplos e acaba se perdendo. E eu estou tentando focar realmente na Escritura, tentando mostrar exatamente aquilo que nós precisamos aprender das Escrituras para que a gente se torne mais rico de conhecimento da Palavra de Deus. Tá? Então aproveite aí o vídeo, se quiser assistir, ficou longo, obviamente. Assiste de novo se perdeu algum conteúdo, passa para os amigos, passa para os familiares. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Forte abraço, que Deus os abençoe. Tua palavra